Olá, eu sou o Rodrigo, bem-vindo ao terceiro vídeo da aula 2 da unidade 3. Bem, nesse vídeo a gente vai começar a discutir o argumento de um vídeo, né? O que seria um argumento, na verdade? O argumento é um texto narrativo. Ele normalmente é escrito em terceira pessoa e ele é escrito no presente. A função desse texto é contar a história do meu vídeo, né? Contar minha história assim em linhas gerais, né? Em termos dos grandes acontecimentos, dos grandes fatos que vão nortear essa história. É a partir desses grandes fatos que a gente vai partir para a produção dos outros textos ali presentes, que é o roteiro, né? Ali é onde você define o que acontece, quais são os personagens, né? Qual o papel de cada personagem na história, quem é protagonista, quem é antagonista, quem é o herói, quem é o anti-herói, né? Qual é o lugar que isso acontece, né? Se é na cidade, qual cidade, se é uma família, qual a família, uma série de fatores você acaba ali definindo nesse processo. Esse argumento, na verdade, ele não só determina as diretrizes da produção do meu roteiro, como ele também serve como um guia para toda a produção, ou seja, para os atores, para escolher as locações, para escolher a trilha sonora, para escolher a forma como as pessoas vão se vestir, né? Tudo isso é baseado nessa ambientação primeira. Então, quer dizer, é um texto bastante importante, é um texto narrativo, onde eu tenho uma excelente oportunidade de novo, produção textual e produção textual colaborativa, porque se eu tiver um vídeo que inclui ali diversas pessoas de uma sala ou de uma comunidade, eu posso pedir para que essas pessoas produzam os seus argumentos, depois negociem em conjunto um argumento único, né, onde você pode ali ter uma direta oportunidade de produção textual em conjunto, né? E esse argumento também é importante entender que ele não tem tamanho fixo, né? Existem argumentos que tem 2, 3, 4 páginas, tem argumentos que são quase romances inteiros, né? A ideia básica envolvida é você escreve o quanto for necessário para que essas definições ocorram, né? Sem se apressar demais e sem se alongar demais, né? Aí no slide de vocês, do lado direito, na parte inferior, vocês têm ali uma caixa em cinza. Ali, se vocês clicarem, vocês conseguem ver um exemplo de um argumento, né? Para a gente poder dar uma primeira observada e tentar ver como a gente poderia operacionalizar essa produção, né? Esse argumento, ele acaba sendo a base para o meu roteiro, né? O que é o roteiro, né? Você tem vários tipos de roteiro. Você tem um roteiro que é o mais clássico, que a gente vê no cinema, que é o roteiro de diálogos, né? Então, aquele roteiro, ele tem as cenas que as pessoas vão falar e o que as pessoas vão falar, o que cada personagem vai falar, né? É muito comum que, muitas vezes, esse roteiro de diálogos, ele seja entregue para os atores possam decorar e saber o que está sendo falado, né? É comum também que o roteiro tenha sido produzido, esse roteiro de diálogos seja produzido de antemão a gravação do vídeo, né? Para que as pessoas que vão atuar tenham tempo de ler o roteiro, ler as falas e se habituar a elas. Claro que há exemplos de produções onde isso não acontece, né? Cineastas como Fellini, por exemplo, produziam o roteiro 30 minutos antes do filme ser gravado, né? Ao mesmo tempo isso é divertido e isso pode gerar alguns outros problemas, né? Como, por exemplo, as pessoas conseguirem decorar o que falam e a pessoa que está ali atuando, mesmo que seja um vídeo amador da escola, para ela possa entender, entrar nessa personagem e desenvolver a sua forma de interpretação dessa personagem, né? Bem, a gente tem roteiro de produção, né? O roteiro de produção ele é diferente, ele não traz os diálogos, ele traz as cenas, ele traz a ordem que essas cenas serão gravadas, ela traz a locação onde essas cenas serão gravadas, ele traz muitas vezes também informações técnicas sobre iluminação, sobre postura dos atores, etc., né? Por quê? Porque as cenas de um filme, elas não precisam ser gravadas na sequência que elas vão acontecer. Elas podem ser gravadas na sequência que mais facilitam a gravação. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um filme na escola e vou usar 3 áreas dessa escola, a sala de aula, o pátio e o portão de entrada, eu não preciso gravar
a câmera circulando todas as vezes que as pessoas andarem pelos ambientes. Eu posso gravar todas as cenas das salas de aula, seguida de todas as cenas do portão, seguida de todas as cenas da quadra, né? Optar por gravar continuamente ou optar por gravar em locações são opções estéticas e são opções também de produção. Por quê? Porque quando eu gravo pelas locações, eu economizo tempo, uma vez que eu não preciso deslocar a câmera, as pessoas daqui para lá a todo momento, né? Se por um lado, gravar na sequência facilita o trabalho para o ator, uma vez que ele decora o texto e entra na personagem quase sequencialmente como se fosse uma peça teatral, né? E eu tenho também roteiros de pós-produção e edição, né? São esses roteiros que eles me ajudam a montar o vídeo, né? Ele me diz qual take das minhas cenas valeu, ele me diz quantos minutos de uma gravação eu vou colocar, qual a ordem desses minutos, né? Em que arquivo eles estão, em qual momento da música da trilha sonora que entra. Ele traz essas informações um pouco mais técnicas que eu vou usar lá no último momento, né? Esse roteiro ele sempre é escrito a partir daquilo que eu desenvolvo no meu argumento, né? E na ficção ele é um pouco mais amarrado na medida que ele determina aquilo que os atores falam. Na não ficção, ele mais determina a tônica das entrevistas e tema geral das captações de imagem, né? Porque, de novo, como eu estou gravando coisas que estão no mundo, na não ficção, eu perco um pouco do controle do que as pessoas falam, do que acontece ao meu redor, né? Bem, aqui nesse slide a gente tem alguns exemplos bastante interessantes de roteiro de diálogos para vocês, né? O primeiro que a gente tem é o Boyhood, que é um filme que ganhou o Festival de Sundance há pouco tempo. Ele é um filme bastante interessante, ele acompanha o crescimento de um menino e os atores crescem à medida que o filme é rodado, então, ou seja, ele demora alguns anos para ser gravado. É um roteiro bastante interessante, ele está disponível para vocês aqui no link. Infelizmente, Boyhood é um filme dos Estados Unidos e esse roteiro é disponível apenas em língua inglesa. Mas, né, abaixo, a gente tem um outro roteiro de um filme brasileiro também bastante especiado, do Karl Burger, que é O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias, né? Esse roteiro está disponível para a gente. Na verdade, esse link também você pode descobrir outros roteiros que estão ali disponíveis. Ali você tem os diálogos e esse do Karl Burger é interessante porque você tem ali também o argumento, também está ali presente. Então a gente tem um outro exemplo de argumento e a gente tem um exemplo de como o argumento se relaciona com os diálogos, né? Interessante observar que esse roteiro de diálogos, ele traz essas informações em ordem sequencial, não necessariamente na ordem que eles serão gravados, tá? Né? Então vamos lá, locação e trilhas, né? É interessante a gente parar para pensar, porque é esse meu texto narrativo que eu escrevi lá atrás, que ele vai determinar quais as locações. O que é a locação? Locação é o lugar, né? O lugar que será utilizado. Por que eu falo isso? Existem vídeos que são gravados em estúdio, como essa aula, por exemplo. Existem filmes e vídeos que são gravados na rua, ou que são gravados na casa de alguém, né? Tem um filme muito interessante do Woody Allen chamado Hannah e Suas Irmãs, que foi totalmente gravado no apartamento de uma das atrizes. Isso tem que ter uma discussão entre a equipe, né? É interessante a equipe fazer um levantamento dessas locações e definir o que será gravado onde. Aí a gente tem uma excelente oportunidade de produção de textos descritivos dessas locações e argumentativos de forma a defender a melhor qualidade dessas locações em relação às demais. E também por estabelecimento de debates entre os alunos numa sala, por exemplo, né? É interessante que a gente sempre tem que estar focando nesse momento na importância que essas locações, quando eu produzo esses textos descritivos e argumentativos, têm para a obra videográfica que eu vou produzir, né? Tendo isso como foco e tendo isso como tarefa para os alunos, né? A trilha sonora também ela é interessante, porque a trilha sonora ela é responsável por trazer uma espécie de humor, uma espécie de, não humor no sentido de riso, mas uma espécie de tônica geral do que está acontecendo na obra, né? O que seria a cena do banheiro de Hitchcock sem a trilha sonora, né? Ela é tão importante, ela é tão impactante quanto aquela cena. Então, quer dizer, discutir isso é, na verdade, pensar numa perspectiva onde eu posso ensinar os alunos, primeiro, a misturar diferentes códigos, a entender como a trilha sonora pode, de uma certa forma, influenciar naquele significado que eles estão construindo, não é isso? E tentar achar ali uma trilha sonora
que represente esse humor, esse tema, esse clima que eu quero dar àquela cena, àquela obra. É interessante também que é um excelente momento para a gente discutir questões sobre direitos autorais, sobre usabilidade de produções musicais ou de produções de efeito que não sejam necessariamente criados por nós, né? Então, a gente tem ali mais um excelente momento para estabelecer em sala de aula uma discussão que é extremamente atual, né? Até que ponto eu posso usar algo que eu encontro nas mídias digitais ou não. Bem, muito obrigado, esse é o final desse vídeo e a gente se vê em breve.